Ô, Raquel, já aproveitando e perguntando para você, se a pessoa, porque tem pessoas que podem estar se identificando aí, falar assim, eu sempre tive problema, muito problema com a minha mãe, ou eu tive muito problema com meu pai, e percebeu que alguma das partes aí, ela sabe que ela tem problemas, né, com esses pais. O que você aconselha essa pessoa que ela identificou que ela tem um problema com o pai ou com a mãe? O que ela deve fazer para olhar para isso? O que ela pode melhorar para melhorar essa relação dela, desse sentimento dela com o pai ou dela com a mãe da pessoa? E o que ela pode fazer para melhorar isso? Bom, eu como uma consteladora, primeiro faço uma constelação. Primeira coisa. Brincadeira. Além da constelação, que eu acho extremamente importante, eu vejo que a gente já aprendeu um caminho, Val. Nós aprendemos a vida inteira um caminho que é discutir com isso, é brigar com isso, é se revoltar, é ficar na rebeldia com relação a isso. A gente já sabe o resultado nessa linha de comportamento, né? Na revolta, na briga, achando que é injustiça, que a vida fez mal para mim, que não dá, que não tá bom, que eu sou pior, que eu sou inferior. A gente já sabe o resultado desse tipo de postura, beleza? Então, agora, nós precisamos começar a acolher. Como é acolher? É o pai e a mãe que eu tenho. Ok. Não tenho como discutir com isso. A partir disso, o que eu posso fazer de bom com a vida, para mim, eu já ganhei o maior presente que eu poderia ter ganhado. A vida. E o que eu posso fazer com ela agora de melhor? Como eu posso lidar da melhor forma? Não, Raquel, tenho muitas dores, tenho muitos problemas, tá bom. Então vai fazer uma constelação, vai fazer uma terapia sistêmica. Vamos cuidar disso. E vamos abrir esse espaço, essa estrada para avançar. Raquel, não tenho condição de fazer uma constelação, não tenho condição nesse momento de fazer uma terapia sistêmica. Ok. Tem lá o canal do YouTube da Val que ensina como fazer e tem o canal do YouTube da Raquel com um monte de questões já descritas lá para que a gente consiga compreender um pouco e dar um pequeno passo. Um pequeno passo, um grande resultado. Normalmente é assim. Dependendo do bloqueio, realmente vai precisar trabalhar num nível individual e mais profundo. Muito bacana. Ô, Raquel, voltando aqui, perguntando para você, inclusive uma vez eu conversando com uma colega e ela estava falando das questões dela, estava com problema financeiro, várias coisas, mas ela tinha uma questão, porque eu tô assim, porque quando eu separei, quando não sei o quê, sabe aquelas questões muito anteriores, né? Você dava para ver que eram problemas emocionais, que ela não conseguia evoluir, ela não conseguia andar, não conseguia ir para frente. E aí eu falei para ela, vai fazer uma constelação. A constelação vai te abrir novos horizontes, vai te ajudar a enxergar melhor algumas questões para você fluir, para você ir para frente, né? Seguir a sua vida. E ela virou para mim assim, eu não gosto desse negócio de constelação, porque constelação é adivinhação. E eu não gosto desse negócio de adivinhação. Eu falei, mas não, pelo menos até onde eu sei, constelação não tem nada a ver com adivinhação, não tem nada a ver com... Eles falam de negócio de cartas, de adivinhação, não é nada disso. É uma terapia que você simplesmente vai ver algumas coisas, né? Ser direcionada para você estar enxergando. Você poderia explicar melhor o que seria a constelação? Porque com certeza deve ter muitas pessoas aqui que não sabem direito o que é a constelação familiar. Sim. Nós somos 95% da nossa vida inconscientes. 95% da nossa vida é inconsciente. A constelação é uma ferramenta onde a gente acessa a informação que está contida no nosso inconsciente, que está gerando bloqueio. E não é adivinhação, é através de movimentos em grupos ou individual com os bonequinhos, que a pessoa começa a identificar aquelas informações que estão lá contidas no inconsciente de uma forma clara e objetiva diante dos próprios olhos. É uma ferramenta que traz
de verdade essa informação que faz sentido para a pessoa. Um bom constelador, ele conduz a pessoa a sentir, a ver e a sentir aquilo que é da realidade dela. Não adianta um constelador entrar num processo de constelação com os conceitos e preconceitos dele. É hora de ser realmente neutro. E aí, Val, eu vou ser bem sincera com você. Para se ter, para se ser ou para estar-se um bom constelador, a gente precisa de prática. Né? Não, nessa pandemia, infelizmente, nós tivemos muitas formações de 4 dias de constelação. Ninguém faz uma formação de constelação em 4 dias. Eu fiz 3 formações, cada uma delas 2 anos, 2 anos e meio. Não existe a possibilidade. Então, a gente precisa começar a entender que em todas as áreas existem todos os tipos de profissional. Na sua área existe, na minha área existe, na medicina existe, né? E a gente precisa entender que eu vou encontrar o profissional e o movimento que eu preciso para mim. Também tem isso. Eu preciso confiar na vida, que a vida vai estar me trazendo aquilo que eu preciso. Percebe? A gente, quando eu ouço esse tipo de informação, eu fico muito triste, porque com certeza não é uma pessoa que já fez constelação ou que buscou, pelo menos, um profissional sério que esclarecesse o que é constelação. A constelação é essa maravilha que eu utilizo na minha vida, que eu aplico com as pessoas e que, de verdade, clareia, traz um direcionamento e, a partir daí, novas ações, novas atitudes. Eu comecei aqui com você hoje falando que a gente não faz mágica, tudo na vida é um processo. Nem você faz, nem eu faço. E a gente precisa entender que precisa abrir esse processo. E para mim a constelação é essa abertura desse processo. Como eu falei para você, né? Eu já fiz 2 vezes. Para mim foi muito bacana, assim, me ajudou a enxergar muitas coisas que eu não conseguia ver. Mas é como você falou, abre, é como se abrisse os nossos olhos, né? Como se a gente conseguisse enxergar o que está fechado na nossa mente. E eu achei muito bacana, como eu falei dessa colega, eu tentei explicar do meu jeito, falei, mas não é adivinhação, né? Porque tem gente que vai para essa crença, confunde uma coisa da constelação sistêmica com coisas que não tem nada a ver, com coisas religiosas, essas coisas não tem nada a ver. E, querendo ou não, é uma terapia, né? É uma terapia, é uma terapia. Da mesma forma que você pode fazer uma constelação e conseguir resolver algumas coisas consigo mesmo, você também está indo no psicólogo, talvez, por um tempo, fazendo terapia, também você vai conseguir ver algumas coisas. Mas não foi o psicólogo que adivinhou para você. Foram coisas que você foi trazendo do seu subconsciente para o seu consciente. Para você conseguir enxergar melhor. Né? E foi conectando com essa informação e foi fazendo sentido para você. Infelizmente, ainda existe um preconceito muito grande. É muito mais fácil olhar para suas questões e entender e julgar por que você não muda naquilo, por que você não junta dinheiro, por que você não faz a sua vida financeira funcionar, do que eu olhar para mim e falar, peraí, para tudo, porque a minha não está funcionando, então deixa eu olhar para a minha. Né? É uma forma de você olhar com uma postura de humildade, com uma postura de quem quer realmente avançar, crescer, mudar, enfim. A constelação é uma ferramenta fenomenal. Quem quiser mais informações do que é constelação, tem algumas entrevistas lá no meu canal do YouTube também, já explicando com mais tempo, com mais detalhes, né? Tem demonstrações, tem um monte de coisa lá. E aí, então, quem quiser assim, conhecer um pouco mais sobre a constelação, né? Essas questões da constelação familiar aí, se quiser saber um pouco mais, dá para acompanhar o seu perfil, que você também posta bastante coisas lá, explicando, né, sobre a constelação, que eu acho muito bacana. Eu estou acompanhando aí. E se alguém também quiser também aprender a começar a trabalhar essas questões financeiras, questões de economia, pode me acompanhar aqui no Instagram também. Mas as minhas dicas, os meus vídeos principais é mais o YouTube. Se alguém quiser me acompanhar lá também, será muito bem-vindos. Todos serão bem-vindos.
E quem quiser, talvez, aí fazer uma constelação, né, Raquel? Quem Sim. sabe olhar melhor para si. Quem olhar para si, né, Raquel? Você fazer uma constelação é você olhar para si mesmo. Olhar para dentro. Olhar para si dentro, né? Dentro do coração. Olhar para as emoções. E para se tornar pessoas mais livres, né? Sim. Não tem coisa mais profunda do que a gente saber a nossa história, a história que a gente carrega no nosso DNA, nas nossas veias. Não tem coisa mais emocionante, mais gostosa de você se desvendar, né? Saber dos seus comportamentos através do que foram os seus antepassados e começar a se sentir na permissão, a se sentir com a permissão de fazer um pouco diferente, inclusive em nome deles, de todos eles que vieram antes da gente. Raquel, eu até falei assim, eu vou tentar me conter para não falar muito de mim, porque eu sou uma pessoa que eu falo demais. Mas eu vou contar uma história para você, porque você falou aí, me veio assim, de vontade de falar isso. A minha primeira constelação eu fiz, um mês depois, me caiu no colo uma história. Uma colega me mandou uma reportagem falando de judeus sefaraditas. Eu sou baiana de origem, eu moro em São Paulo já há 20 anos, mas eu sou baiana. E essa colega mandou uma reportagem falando desses judeus sefaraditas, que eu não sei se você já ouviu falar essa história, mas ela me mandou para mim falando dos sobrenomes que tem no Brasil, principalmente no Nordeste. Porque eu não sei nem se você conhece, poucas pessoas conhecem essa história, mas é uma história que está vindo à tona novamente, né? Que foi meio que... tentaram apagar essa história, mas tem até uma historiadora da USP, se não me engano o nome dela é Ana Novinsky. Ana alguma coisa, agora eu não lembro o sobrenome exato dela. Mas é uma historiadora que era da USP e ela deixou muito material que fala, inclusive, da parte da... Ai, meu Deus, esqueci o nome agora. Mas, para resumir. Então, essa colega mandou essa reportagem para mim falando dos sobrenomes que pode ser desses judeus. E eu tenho os 2 sobrenomes, que poderia ser dessa questão dos judeus. E na hora eu olhei, aí eu li a reportagem, falava das pessoas que estão pedindo dupla nacionalidade com Portugal, porque, inclusive, Portugal resolveu, reparar o erro que cometeu lá atrás com alguns judeus, com esses judeus, e eles estão oferecendo a dupla nacionalidade. Isso começou a acontecer de 2015 para cá. E ela mandou para mim, eu falei, não me interessa por isso, não. Mas aquilo não me deixou sossegada. Aquilo mexeu comigo, sabe? E aí, entendi. Eu falei, nossa, que interessante. Eu já achava interessante a história dos judeus, o sofrimento que eles passou, mas eu jamais imaginei que eu pudesse ser descendente de judeus. Eu jamais imaginava isso. E aí, depois, inclusive, isso foi após uma constelação, um mês depois, mais ou menos, veio essa história para mim. E aí eu me interessei em querer saber quem é a minha origem, da onde, né? Quem são os meus avós, bisavós e tudo mais. As minhas avós eu até conheci. Só o meu avô paterno que eu não conheci, ele morreu muito cedo, meu pai era criança ainda. E aí eu comecei a buscar a história. Aí eu montei até minha árvore genealógica, né, no site do Família Search, e tem o outro do MyHeritage. Eu não sou muito boa do inglês, não, mas acho que, se não me engano, os nomes são esses. E comecei a montar minha árvore genealógica. E aí eu fui descobrindo, sabe, um pouco da história dos meus avós, bisavós. E eu comecei a sentir um sentimento assim, de muita gratidão por eles. E eu fiquei muito orgulhosa de saber dessa possibilidade de eu ser descendente de judeus. Olha que pode ser uma maluquice, talvez, sabe? E eu achei muito interessante de saber, como você falou, que a gente carrega na nossa veia aí, carrega os genes até 9 gerações atrás. E aí, quem são esses judeus? Porque às vezes a pessoa contando assim, a pessoa não vai entender. Mas na história, quando você vai buscar, o Brasil tem o quê? Em torno de 500 anos. Então, na época que o Brasil foi colonizado, a cada 5 portugueses que vinha para o Brasil, de 3 a 4 eram judeus, que eram os cristãos novos, que era a questão de Portugal e Espanha. E muitos, para não ser mortos lá, para não ir para a Inquisição, eles acabaram decidindo vir, já que é terra nova, mundo novo, vamos para lá, vamos para o Brasil.
E aí, muitas dessas famílias que eram judias, né, judeus, vieram como católicos, porque, inclusive, até na história, quando você começa a buscar, eles eram, como se fala, eles eram católicos, né, da porta para fora e para dentro de casa, eles eram judeus. Eles tinham as práticas. E muitos desses instalaram na região do Nordeste. Então, muitos nordestinos têm alguns costumes judaicos que não sabem que são judaicos. E quando eu descobri essa história, eu falei, nossa, na minha casa, os meus avós, algumas coisas assim, de questões de comida, alguns costumes que os nordestinos têm, que são costumes de judeus. E eu achei muito interessante a história, e eu falei assim, jamais imaginei que eu tivesse essa descendência. Talvez esteja tudo muito ligado aí às questões das finanças e tudo mais, né? Somos todos um, né? No final das contas, somos todos um. Muito legal, muito bom mesmo. Muito bom. Aí eu descobri essa história meio maluquinha, assim, e eu achei, assim, muito interessante, porque eu comecei a buscar um pouco das histórias, entender um pouco mais dos bisavós, tudo mais. Eu cheguei até um ponto, assim, não parei de pesquisar por causa do tempo, por causa de outras coisas, mas só o fato de relembrar um pouco dessa história, de olhar para eles, para mim foi muito gratificante, assim, me ajudou bastante a clarear a visão daquela questão de criança, né, da onde eu vim, da onde, né, da onde os meus princípios. Com certeza é uma força adicional. Com certeza ganhou força nessa história aí. Busquem experienciar aquilo que a mente não sabe. Ela acha que sabe, mas não sabe. A experiência, o ir lá e vivenciar é que vai fazer toda a diferença na vida da gente, em todos os níveis, em todos os sentidos.